O ano no mundo de 1987 foi muito marcado. No dia 19 de outubro, quando a Bolsa de Nova York foi ao chão, perdendo 508 pontos. Naquele dia, as ações caíram 22% e levou pânico aos mercados mundiais. Dentre os fatores da queda, a desaceleração da economia, o temor de novos empréstimos bancários e a desvalorização do dólar causaram a grande queda. Enquanto na União Soviética brilhava a estrela de Mikhail Khrushchev, ele implantou no país comunista as reformas política e econômica. Essas reformas aceleraram o fim da Guerra Fria e, encontro com Reagan, em dezembro, assina acordo para reduzir o arsenal nuclear. No Brasil, a popularidade do presidente Sarney descia ladeira abaixo. Em Goiânia, ocorreu o acidente radioativo com Césio-137, um aparelho utilizado em radioterapias. Foi encontrado por catadores de um ferro velho, pois se tratava de sucata. Um deles resolveu desmontar o aparelho e ofereceu o conteúdo aos vizinhos. No esporte, o brasileiro Nelson Piquet conquista o tricampeonato mundial de Fórmula 1 e a maior vitória da história do basquete brasileiro. O time liderado por Oscar Schmidt venceu a seleção dos Estados Unidos por 120-115 no final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Ano em que perdemos, dentre outros, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, o escritor Gilberto Freire, o general Golbery Couto e Silva, no Lions Club. O ano foi marcado com o ingresso das mulheres à instituição do Prêmio Humanitário Lions Club e perdemos a nossa Branca Fajardo, a domadora número 1 do Brasil. Em 1988, no mundo, houve a eleição americana, com a vitória de George Bush, que venceu o candidato democrata Mikhail Dukakis. Depois de 8 anos, terminava a guerra entre Irã e Iraque. O conflito entre os dois países vizinhos teve um saldo de mais de 1 milhão de mortos. O Chile disse não a mais um mandato para o ditador Augusto Pinochet. Em plebiscito, o não venceu, e com isso, Pinochet, que governou o país com mãos de ferro, tinha a data para deixar o poder, que aconteceu em março de 1990, quando tomou posse o primeiro presidente civil eleito pelo povo. A Assembleia Constituinte trouxe ao país nova Constituição, promulgada em 5 de outubro por Ulisses Guimarães. O novo documento da democracia privilegiou o retorno da cidadania, através do retorno dos direitos e garantias fundamentais que foram ignorados na Constituição da ditadura. No mesmo ano, é aprovada a extensão do mandato presidencial, que passa a ser de 5 anos. Em 1988, surgiu um novo partido, PSDB, criado por dissidentes do PMDB, dentre eles Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Mário Covas e Franco Montoro. O seringueiro Chico Mendes é assassinado na porta da sua casa. O crime ganhou repercussão mundial, pois Chico era um dos lutadores pela preservação da Amazônia. Os assassinos foram condenados à prisão.
O Rio de Janeiro já convivia com a tragédia das águas em fevereiro. Um forte temporal de meia hora provocou enchentes que alagou as ruas da capital, deixando 300 mortes, atingindo também Petrópolis, que morreram 170 e 600 ficaram desabrigados. No esporte, o fato mais marcante das Olimpíadas de Seul foi o escândalo de doping Ben Johnson. Johnson foi flagrado e pego por usar esteroides anabolizantes, manchando a sua carreira e a credibilidade do evento, sendo punido com a perda da medalha de ouro. O Brasil conquistou 6 medalhas nos Jogos de Seul e Ayrton Senna conquistava o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Ano em que o Brasil perdeu o eterno Chacrinha. Os amantes de Ferrari ficaram sem o seu patriarca, Enzo. O poeta Menotti de Pichia e também o pintor Alfredo Volpi, o maestro Radamés Inhatali, a nadadora Renata Agondi, que tentou atravessar a nado o Canal da Mancha. Nos Lions Clubs, o ano marcado com a concessão do Prêmio Humanitário Lions Clubes do Brasil. A humanista Irmã Dulce, reconhecida como mãe dos pobres, e perdemos Antônio Paulo Capanema de Souza, nosso diretor internacional. Em 1989, cai o Muro de Berlim. Collor vence a primeira eleição direta em 29 anos e Emerson Fittipaldi volta a fazer a história. No mundo, o último ano da década de 80 ficou marcada pelo começo do fim da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim, se separavam as duas Alemanhas, a ocidental capitalista e a oriental comunista, iniciando o fim da divisão europeia no pós-guerra e também o começo de uma onda de reviravoltas. Na China, a juventude foi às ruas para se manifestar. Na Praça da Paz Celestial houve banho de sangue devido à decretação da lei marcial e o governo comunista lançou o exército para as ruas. O número dos mortos diverge. Uns falam em 2.600, outros em 700 a 800. Uma imagem marcou os protestos. Diante de uma fila de tanques, um homem de camisa branca para em frente a um tanque. Na Romênia, o regime de Nicolau terminou com a morte do ditador romeno. A Revolução Romena, às vésperas do Natal, marcou o fim de uma ditadura. Aqui no Brasil, acontecia a primeira eleição presidencial direta, depois de 29 anos, e também a primeira eleição em tempos de democracia. No dia 15 de novembro, foi realizado o primeiro turno. Collor e Lula passaram para o segundo turno. Em 17 de dezembro, os brasileiros voltavam às urnas e, num resultado apertado, Fernando Collor se tornava o primeiro presidente civil a ser eleito pelo voto em 29 anos. Mal sabia que 3 anos depois seria apeado do poder. Na virada de 88 para 89, acontecia o naufrágio do barco Batomushi, que matou 55 pessoas. A superlotação de passageiros e o posicionamento da caixa d'água para o centro, causando excesso de peso, determinaram a tragédia.
No esporte, o Brasil estava se classificando para a Copa do Mundo da Itália, quando no jogo contra o Chile, no Maracanã, um foguete sinalizador disparado por Rosinelli Melo, do fingido ser atingido, simulou a confusão. O Brasil foi declarado vencedor. O Chile foi punido e Rojas banido do esporte. Em 89, entre outros, morreram Salvador Dalí, pintor espanhol, homem fantástico, pintor fantástico, o cantor Raul Seixas, o ator Lauro Corona e Aurélio Buarque de Holanda, criador do famoso dicionário Aurélio, e a atriz Bette Davis. O Lions Clube, o ano marcado com a criação do Fórum Leonístico Brasileiro, FOLBRAS, e a recomendação para o plantio de árvores ao longo das rodovias federais, estaduais e municipais do Brasil. 1990. No mundo, o Iraque de Saddam Hussein invadiu Kuwait. Tropas iraquianas invadiram o país vizinho, que acusava ter roubado petróleo, subindo o preço do combustível, fato que deu origem à Primeira Guerra do Golfo, liderada pelos americanos no ano seguinte. Na Alemanha, que voltou a ser uma só, mesmo de um ano depois da queda do Muro de Berlim, o país se reunificou, sonhando com os dias melhores, como uma superpotência. Chegava ao fim a era Margaret Thatcher. A ex-dama de ferro teve de ceder à pressão e renunciar ao mandato da primeira-ministra. No Brasil, o primeiro presidente civil eleito, depois de 29 anos, Fernando Collor de Mello, chegava ao auge em tão pouco tempo. Prometia acabar com a inflação e levar o Brasil ao primeiro mundo. No dia seguinte, a posse foi lançada. O pacote econômico, Plano Collor, onde tinha como medidas o confisco da poupança, redução de ministérios e a volta do Cruzeiro como unidade monetária, substituindo o cruzado. Meses mais tarde, a recessão, o desemprego eram eminentes e muitas empresas entraram em falência. Zélia Cardoso de Mello era responsável pela condução da economia e, em 90, viveu dias de poder no Ministério da Fazenda. No esporte, a Copa da Itália teve como campeã a Alemanha, que chegava ao tricampeonato, se igualando ao Brasil e Itália. E na Fórmula 1, Ayrton Senna, nosso campeão, conquista agora o bicampeonato. Em 90, morreram o poeta do rock, Cazuza, aos 32 anos, Luiz Carlos Prestes, um dos líderes do comunismo no Brasil. O ano ainda teve montes de atrizes, Greta Garbo e outras mais, e o escritor Rubem Braga, dentre outros. No Lions Club, o ano foi marcado com a criação da Comissão Nacional do Programa Sight First. Em 1991, cai a União Soviética. Estados Unidos humilha Saddam na Guerra do Golfo e Senna conquista o último título do Brasil na Fórmula 1. No mundo, foi o ano em que a União Soviética se desintegrou em uma velocidade espantosa. Tudo começou com um golpe fracassado contra Mikhail Gorbachev, que durou 3 dias e deixou o mundo em suspense. No dia de Natal, Gorbachev renuncia ao cargo e decreta oficialmente o fim
da União Soviética. As baterias antiaéreas americanas rasgavam os céus de Bagdá, dando início à Primeira Guerra do Golfo. Durante 44 dias, tropas dos Estados Unidos, dos países aliados, conseguiram derrotar o exército iraquiano de Saddam Hussein. No Brasil, o presidente Fernando Collor teve um ano de críticas fortes de setores da sociedade e da imprensa que denuncia casos de corrupção, com desgaste de sua imagem, a economia mal e com fracasso do Plano Collor foi decretado. O Plano Collor, a ministra da Fazenda, foi substituída pelo diplomata Marcílio Marques Moreira. No Esporte 91, a AIDS, o astro do NBA, Magic Johnson, anuncia ser portador do vírus HIV. Nos Jogos Pan-Americanos de Cuba, o Brasil 69 medalhas, sendo 21 de ouro. Diego Maradona é flagrado no exame antidoping com a presença de cocaína, sendo suspenso do futebol por 15 meses e iniciando sua decadência, quando um mês depois foi preso por porte e consumo de droga. A CBF contrata Carlos Alberto Parreira como técnico e Zagallo como coordenador técnico. Ayrton Senna consolida seu status de melhor piloto da Fórmula 1, conquistando o tricampeonato mundial. Morreram, entre outros, Gonzaguinha, um dos cantores da geração do protesto, o campeão mundial de voo livre Pepe e o cantor Freddie Mercury, da banda inglesa Queen. No Lions Club, o ano foi marcado com a instituição da Semana do Leonismo a ser comemorada no período do dia 1 a 8 de outubro. Vamos falar do Brasil e o mundo de 1992 a 1996. Em 92, no Brasil, nós tivemos um fato que mudou a nossa história. Nós tivemos o impeachment do nosso presidente Fernando Collor de Mello. E enquanto o mundo discutia a ecologia, a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então começamos pelo mundo. No mundo, os Estados Unidos tinham novo presidente, Bill Clinton, que era governador do estado de Arkansas. Quando George Bush deixava o poder diante da recessão e da explosão da revolta social em Los Angeles. No Brasil, como nós destacamos, o presidente Fernando Collor de Mello começa o ano de 92 com todo o ministério pedindo a demissão. Um novo ministério foi convocado às pressas, mas um fato abalaria de vez a nação. O irmão Pedro Collor de Mello denunciava a corrupção do nosso país e ficou provado durante a CPI a participação do nosso presidente. Então, na manhã de 2 de outubro, terminava os 1020 dias da era Collor, com a saída do Palácio do Planalto e o consequente afastamento do cargo. Em 29 de dezembro, numa manobra tardia, Collor renuncia ao mandato para tentar escapar, mas foi em vão. O Senado condenou Collor por perda de mandato e a cassação dos direitos políticos por 8 anos. Era a primeira vez que um presidente eleito democraticamente sofre processo de impeachment. E quando entrou o nosso presidente Itamar Franco. A Eco 92, Conferência de Cúpula do Meio Ambiente,
foi realizada no Rio de Janeiro e consagrou os conceitos de desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Mais de 100 chefes de Estado discutiram temas para o futuro do planeta e fez da ecologia uma mania. Mas também o nosso país foi marcado com um fato histórico, um massacre. No presídio Carandiru, dentro de um dos pavilhões, deu início ao maior massacre de presos da história, quando mais de 300 policiais invadiram o presídio com um triste saldo de 111 presos mortos. Dentre as perdas do ano destacam Ulisses Guimarães, o ex-presidente Jânio Quadros, o jornalista Otto Lara Rezende e o chanceler William Brandt. No Lions Clubes, o ano foi marcado com os falecimentos do ex-diretor internacional André Fatucci, do Lions Curitiba Centro, e do governador e ex-presidente do Conselho Nacional de Governadores, Licínio Machado Garcia, do Lions Clube Rio de Janeiro, Copacabana. Agora a gente começa com Brasil e o Mundo em 1993. A CPI revela anões do orçamento, 2 chacinas em vergonhos cariocas e o Brasil se classifica para a Copa do Mundo. Então, no mundo, um fato histórico: o aperto de mãos entre 2 inimigos históricos, Israel e Palestina, selava mais um acordo de paz, dando aos palestinos o controle dos territórios ocupados. Na Rússia, Boris Yeltsin superou uma tentativa de golpe da oposição, mas surgiu um opositor que só fez barulho, o ultranacionalista Vladimir Tchaikovsky, que prometia ressuscitar a União Soviética. O fim de uma era. 3 tiros puseram fim ao reinado do traficante Pablo Escobar. Líder do cartel de Medellín, na Colômbia, ele era o traficante mais procurado do mundo. No Brasil, um ano depois do impeachment do presidente Fernando Collor, um novo escândalo político abalou o Brasil. Desta vez, foi o escândalo do orçamento. Levou à descoberta dos anões. José Carlos Alves dos Santos, economista, denunciou o esquema. Ele também estava envolvido. O plebiscito, realizado em 21 de abril, sofre a forma e o sistema de governo determinado pela Constituição. Acabou mantendo a República presidencialista. Houve mudança na moeda. O Cruzeiro perdia 3 zeros e passou a se chamar Cruzeiro Real. Mais uma mudança de moeda, a última antes do Plano Real. Um ano violento para o Rio, palco de 2 chacinas que chocaram a sociedade. A primeira delas foi a chacina da Candelária, quando 6 menores e 2 moradores de rua foram assassinados por policiais militares. Em uma nova chacina, abala o país, foi na favela de Vigário Geral. Como vingança pelo assassinato de 4 policiais, um grupo de 36 homens encapuzados resolveu se vingar, matando 21 moradores inocentes. Um grupo de garimpeiros matou 30 índios, entre eles 10 crianças, num crime que chocou os ambientalistas do mundo. No esporte, um ano depois de ganhar a medalha de ouro em Barcelona, a geração do ouro vôlei conquistou a Liga Mundial pela primeira vez. E o Brasil se classifica para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. 1993 marcou o ponto final da carreira de Grande Otelo, o jornalista Carlos Castelo Branco, que assinava a coluna diária do Jornal do Brasil, o autor de novelas Cassiano Gabos Mendes, o polonês Albert Sabin, criador da vacina que combateu a poliomielite, entre outros.
No Lions, o ano foi marcado quando assumiu a governadoria do distrito L3 o nosso companheiro Mauro Werneck, que seria eleito no futuro nosso diretor internacional. O Brasil e o mundo em 1994, um ano inesquecível, onde perdemos Ayrton Senna e Tom Jobim, mas ganhamos moeda nova e o tão sonhado Tetra. No mundo, a África do Sul em festa com a posse de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da história do país, assume o poder. O ataque à sede da Associação Mutualista Israelita-Argentina deixa 83 pessoas mortas e 300 feridas. No Brasil, depois de 6 sucessivas trocas de moedas e cortes de zeros, o Brasil ganha, em 1º de julho, sua nova moeda, o real. A moeda estável fez com que a tão temida inflação fosse debelada, graças ao sucesso do Plano Real. No esporte, tivemos a perda de um grande ídolo, a morte de Ayrton Senna. 2 meses depois, o Brasil chorava de alegria. Foi uma campanha sofrida, gloriosa e um final feliz. Depois de 24 anos, o Brasil conquistava o tão cobiçado tetracampeonato mundial. Perdemos, além do Ayrton Senna, Tom Jobim, maestro, compositor, intérprete e poeta, deixa a MPB vazia em 8 de dezembro. Morre também o ex-presidente americano Richard Nixon, que renunciou diante do escândalo, e do empresário também morto, Pedro Collor de Mello. No Lions Clubes, o ano foi marcado com a posse das 4 primeiras mulheres governadoras eleitas DMLC L2, Maria Selene Pereira Pires, de Salvador, Bahia, L3, a nossa Tereza da Costa e Silva, Rio de Janeiro, e Vilma Borges Barreto, Aracaju. O Brasil e o mundo em 1995. O país descobre a internet. Americanos enfrentam o terror. Rabin é assassinado e inicia a Guerra Santa. No mundo, 2 tiros contra a paz. O primeiro ministro de Israel é morto por um extremista islâmico, Yigal Amir. Em Oklahoma, um atentado terrorista matou 168 pessoas e deixou 500 feridas. Em Kobe, no Japão, um terremoto mata mais de 6.000 pessoas. A partir de 1995, a internet entra de vez nas nossas vidas. A rede mundial de computadores chega ao Brasil. E a partir de então passamos a entrar na rede, navegar, conectar, enviar e-mail que chega rapidinho, ao invés da carta que poderia chegar até em 10 dias. No mesmo ano, a Microsoft de Bill Gates, que era o homem mais rico do planeta, lança o novo sistema operacional, Windows 95. O ano de 1995 também marca o começo do governo de Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Uma ameaça vinda da África, o vírus Ebola, devasta parte da população do Zaire e mata mais de 100 pessoas. Ano repleto de perdas. O argentino Juan Manuel Fangio. Outra morte no ano foi da escritora Ivani Ribeiro. No teatro e TV perde Paulo Gracindo. E o humor fica sem a graça com a ida de Costinha. Também perdemos o colunista social Ibrahim Suede, entre outros. No Lions, o ano foi marcado com a criação do Comitê de Liderança, um comitê permanente da diretoria internacional. Também tivemos o falecimento do ex-presidente do CNG, Pedro Afonso Mibiele de Carvalho. O Brasil e o ano em 1996.
desaparece a alegria de um grupo chamado Mamonas Assassinos. PC Farias é misteriosamente assassinado e 19 sem terra morrem em massacre. Cai avião da TAM, explode o shopping e mulheres brilham na Olimpíada. No mundo, um novo atentado manchou de sangue as Olimpíadas. Uma bomba explode no Parque Centenário, matando uma pessoa e ferindo outras 100. No Brasil, a morte no acidente de avião de todos os participantes da banda Mamonas Assassinas, no auge, entristeceu crianças e adolescentes. Em abril, ocorre o massacre de 19 sem terra em Eldorado dos Carajás, uma desastrada ação da Polícia Militar do Pará e pelo governador Almir Gabriel. O crime chocou o mundo, pois se tratava de uma desocupação de terra. A cidade mineira de Varginha vira notícia com a informação de que seres extraterrestres visitaram a cidade. O fato fez com que a cidade ficasse conhecida mundialmente. Na tarde de 11 de junho, um vazamento de gás no Plaza Shopping, em São Paulo, mata 42 pessoas e deixa 300 pessoas feridas. 2 acidentes resumem bem o que foi o ano das bruxas, considerado ano das bruxas na aviação. Em 17 de julho, um Boeing 747 da companhia TUA explode e cai no Oceano Atlântico, matando 240 pessoas. No Brasil, no dia 31 de outubro, a queda do Fokker 100 da TAM, que fazia o voo 402 pela ponte aérea São Paulo e Rio de Janeiro, matando 99 pessoas. No esporte, Ronaldo explode com a camisa do Barcelona aos 20 anos. Inicia sua carreira meteórica. Nas Olimpíadas de Atlanta, brilha o talento da mulher brasileira. E o Brasil faz a sua melhor campanha olímpica até então, com 15 medalhas. No ano de 96, tivemos grandes perdas. Renato Russo, líder da Legião Urbana, poeta do rock nacional, o ator e dançarino Gene Kelly, a ex-primeira-dama Sara Kubitschek e o ex-presidente Ernesto Geisel, que dirigiu o país durante a ditadura militar. E tivemos também a morte do ex-presidente francês François Mitterrand. No Lions, o ano foi marcado com a eleição de Agostinho Soliva, do Lions São José dos Campos. Ele foi eleito presidente internacional em 1996.